Salve, salve, meus padawans! Beleza? Eu, professor Ítalo Colares, a partir de agora, vamos estar juntos com esses mestres aqui desse canal para potencializar a tua aprendizagem em ciências humanas para o Enem ou para qualquer outro vestibular. Galera, a ideia é dar o maior número de informação, trabalhar o processo de dúvida, trabalhar as questões complicadas, né, difíceis, digamos assim, de ciências humanas, tudo do bom e do melhor para trazer aí uma melhor preparação para ti, para garantir a sua aprovação no Enem, o teu sucesso no Enem e a tua aprovação nos outros vestibulares. Então fique esperto, tá certo? Nesse exato momento nós vamos começar o nosso primeiro vídeo, que é de uma sequência de vídeos sobre os filósofos mais importantes para o Enem. Ao todo, estamos planejando aí 15 vídeos, tá? Dos filósofos mais cobrados no Enem de 2009 até o Enem de 2019. Então fique esperto. Pega aí teu bloco de anotações, teu caderno, aonde geralmente tu faz as tuas anotações, que vamos começar uma viagem lá para a Grécia Antiga, hein, galera? Então vem com a gente, que com certeza informação aqui não vai faltar, tá, galera? Então, gente, para começo, né, é óbvio que a gente tem que trabalhar os filósofos pré-socráticos. Mas não é só por uma questão cronológica não, tá, galera? Uma questão de importância também. Os pré-socráticos, eles são o conteúdo mais cobrado no Enem dentro de filosofia antiga. Então, dentro de várias áreas da filosofia, né, a filosofia antiga é uma área cobrada e dentro da filosofia antiga nós temos aí como carro-chefe a filosofia pré-socrática, tá? De vez ou outra cai uma questão dos filósofos pré-socráticos, alguns ficam se perguntando quem são, quem é, onde eles vivem, o que é que eles comem. Então não somos aí um determinado programa de sexta-feira à noite, mas vem com a gente que nós vamos desenvolver aí uma trilha de conhecimento para você não ser pegue desprevenido de informação sobre os filósofos pré-socráticos, hein, galera? Então se liga aí, tá bom? Filosofia pré-socrática, ela recebe esse nome não por uma questão cronológica, tá, galera? A primeira coisa que a gente tem que ter em mente. Os pré-socráticos, eles recebem esse nome pela importância da sua filosofia e pelo processo de sistematização das ideias. Ou seja, para que Sócrates, né, viesse, se tornasse aí o divisor de águas da filosofia, teve que ter os pré-socráticos dentro de uma construção de ideias. Então, assim, os filósofos pré-socráticos, eles discutiram sobre um determinado assunto, que potencializou para outro assunto, que vamos já falar quais são esses assuntos, né? Para depois vir Sócrates e começar um outro conhecimento, uma outra área de atuação da filosofia. Então, até mesmo porque alguns pré-socráticos, eles vão viver no mesmo período que Sócrates. Então, a gente precisa entender que esse nome, esse termo pré-socrático, não é por uma questão cronológica, mas é por uma questão de construção de ideias. E o que é que esses filósofos pré-socráticos eles buscavam? Gente, primeiro de tudo, né, eles buscavam entender o universo através de uma cosmologia, né? Ou seja, vamos lá, agora dar uma pausa aqui na filosofia e tentar lembrar o que os professores e professoras de história lá da Grécia Antiga eles falaram para vocês, né? Eles falaram da divisão da Grécia Antiga política, né? Período homérico, pré-homérico, aquela construção lá do clássico, a arcaica e tudo mais, né? Então, pois é, galera, quando aqueles grupos, né, formaram a Grécia Antiga, os aqueus, tá certo? Os jônios, os dórios, os eólios, né? Eles formaram a Grécia Antiga, eles carregaram várias ideias chamadas posteriormente de mitologia. E o que é a mitologia? A mitologia é um conjunto de histórias, de narrativas fantásticas, fantasiosas, que tenta explicar uma verdade. Então, os gregos, antes do processo da cosmologia, antes de explicar o universo através de uma razão, eles queriam explicar o universo através da mitologia. Isso ficou conhecido na filosofia como cosmogonia. O que é cosmogonia? Cosmogonia é nada mais nada menos do que a explicação do universo através das crenças. A partir de vários fatores aí, como
a questão do calendário, da vida urbana, da política, sobre a questão do alfabeto, sobre a questão da moeda e outros assuntos históricos, de um contexto histórico relevante na Grécia Antiga, os gregos começaram a quebrar um pouco essa ideia da explicação do universo dentro de uma mitologia para explicar o universo dentro de uma cosmologia. E a primeira coisa que os gregos entenderam era: precisamos descobrir a arqué. E aí você deve estar se perguntando, que é arqué, né? Pois é, gente, arqué, que diabo é isso, né? Galera, a arqué é nada mais nada menos do que a substância primordial de todas as coisas. É o elemento essencial. É aquela ideia, aquele elemento que constitui tudo. E isso vai estabelecer uma relação entre cosmos e caos e uma relação entre mito e logos, tá certo? Quando falamos de caos e cosmos, nós estamos falando aí das relações entre harmonia e desarmonia, desordem e ordem. Porque o cosmos, ele segue uma ordem racional, hierárquica, criteriosa, colocada pela natureza. Já o caos não. O caos é pura desordem, pura desarmonia. Igual o teu quarto depois de um final de semana, né? Já o mito e o logos, ele vai trabalhar a questão das narrativas. O mito faz as suas narrativas dentro de uma fantasia, de uma especulação. O mito ele não é racional. O mito é uma tentativa de explicar aquilo que existe através desse relato fantasioso. Já o logos tem todo um processo racional, tem todo um processo científico, de estudo, de análise, né? É da palavra logos que vai surgir o termo logia, que quando é associado a uma outra coisa, a gente sabe muito bem que é o estudo sobre aquilo. Por exemplo, biologia, estudo sobre a vida, né? Zoologia, estudo sobre os animais. Então a gente tem que estar em mente essas construções, porque a partir daí, esse debate mito e logos, caos versus cosmos, vai orientar, né, essa discussão sobre dentro do pensamento pré-socrático, tá, galera? E aí, gente, quais são as escolas? Nós temos 3 grandes escolas ou movimentos dos filósofos pré-socráticos. Eu tenho a escola jônica, que a preocupação deles é explicar a arqué. Lembra da arqué? Princípio primordial de todas as coisas, substância elementar, substância essencial. Então, a galera da escola jônica, eles defendem que a arqué ela está dentro da natureza. Esses filósofos também podem ser chamados de filósofos da natureza, tá? É a galera da escola jônica. Já da escola itálica, eles não vão estar preocupados com as questões associadas aos sentidos. Eles vão estar preocupados com os conceitos. Então, a discussão aqui não é mais sobre os elementos do sensível, né, dos sentidos, e sim sobre a ideia desse elemento. Já na escola pluralista, eles não vão trabalhar apenas um elemento, mas vários elementos que se relacionam e criam todas as coisas. Então, essas 3 escolas, elas são importantes para o entendimento de uma filosofia pré-socrática. Beleza, galera? E essa filosofia pré-socrática começa aonde? Galera, numa cidade chamada Mileto, né? E aí essa cidade de Mileto, ela vai nos presentear com 3 grandes nomes: Tales de Mileto, Anaximandro e Anaxímenes, né? Eles são chamados de escola jônica por conta da região, que é ali na Jônia, mas a cidade deles é a cidade de Mileto. Vamos aprofundar aí, vamos conhecer cada um deles, vamos ler aí o currículo de cada um desses filósofos da pré-socrática que estão na escola jônica? Pois vamos aí com a gente, presta atenção. Tales de Mileto, galera, ele é considerado o fundador da filosofia. E não sou eu que estou dizendo isso não, tá? Quem está dizendo isso é o próprio Aristóteles. Olha aí, observa comigo a leitura aí do texto de Aristóteles da obra Metafísica. Olha o que foi que Aristóteles falou de Tales de Mileto. Tales, o fundador de tal filosofia, dizer-se a água, o princípio, levado sem dúvida a esta concepção, por ver que o alimento de todas as coisas é úmido. Gente, o cara é referendado por Aristóteles, então não tem como não dar errado, não tem como dizer que é outra pessoa, né? O fundador da filosofia. Outra informação também, gente, é que o próprio Pitágoras chamou Tales de filósofo, né? Ou seja, philos,
amante, o cara que ama. Sófo vem de sábio, de sabedoria. Então, o amante do saber, né, o filósofo. Então, foi Pitágoras que deu esse nome e deu esse nome a Tales de Mileto. E qual é a grande contribuição da Tales de Mileto? Vocês viram aqui no texto de Tales, de Aristóteles, né? Desculpa, quase não sai. De Aristóteles, ele falou sobre a questão da água, galera. E quando se fala sobre essa questão da água, a gente associa rapidamente a Tales de Mileto. Tales de Mileto entendeu que tudo que existe na natureza depende da água. Os animais, as plantas, a modificação do espaço físico, do espaço geográfico, né? Quando ele olhou e observou, nossa, deve ter mais água do que terra, então a água é importante. E aí, galera, Tales de Mileto, ele, muito tempo antes de Cristo, 600 anos antes de Cristo, disse, através de um processo de contemplação, isso é muito importante, tá, galera? Os pré-socráticos, eles não fizeram uma análise científica esmiuçada, com aqueles vidrinhos, né, dentro de um laboratório. Não. Foi tudo isso através da contemplação e do pensamento da ordem de discurso, beleza? Tales de Mileto, ele também é o autor aí, você já deve ter se tocado, por conta do nome, ele é o autor da ideia do Teorema de Tales, tão utilizado na matemática, né, galera? Então ele desenvolveu muito, não foi apenas um filósofo, mas também matemático, né? E desenvolveu outras áreas de conhecimento também. E Diógenes Laércio, o historiador grego da época, diz que Tales de Mileto foi um político bem, né, de sucesso, digamos assim, além de ser um cara muito bem sucedido nos seus negócios. Olha que interessante, né? Depois de Tales de Mileto, nós vamos ter Anaximandro, né? Anaximandro, discípulo de Tales de Mileto, não vai concordar muito com o pensamento do seu mestre, né? Ele vai pensar, poxa, mas como é que a água vai surgir, da água vai surgir a terra, o fogo? São elementos conflitantes. Eu acredito que deve existir, pensou Anaximandro, um elemento substancial, primordial, que se transforma em qualquer outro elemento. E aí Anaximandro deu esse nome de apeiron. O que é o apeiron? É o elemento primordial de todas as coisas, tá certo? E esse apeiron, ele recebe esse nome por quê? Porque é uma substância indeterminada, indefinida, tá certo? E ao mesmo tempo, ela é ilimitada. Por isso aí o símbolo, né, do infinito, não é um 8 deitado não, é o símbolo do infinito, tá, galera? E aí Anaximandro, ele vai ter um discípulo, né? Outra coisa interessante, que é Anaxímenes, vamos já falar dele, mas uma coisa interessante para se falar é que Anaximandro, ele acreditava que a Terra ela era cilíndrica e circundada por outros, né, questões cósmicas. Gente, nós estamos falando de um cara que viveu antes de Cristo, né? E o cara já era mais evoluído do que alguns seres aí do século XXI que diz que a Terra é plana, né, gente? Com toda a tecnologia que nós temos aí. E o Anaximandro, apenas no processo contemplativo, ele observou e disse: a Terra é de forma cilíndrica, né? Fica aí a ideia para você ver qual é a diferença de um verdadeiro filósofo para um grande sofista. Beleza? E depois de Anaximandro, nós vamos ter Anaxímenes. Anaxímenes, galera, ele vai desenvolver sua teoria em cima da ideia do ar. Para ele, tudo acontece por conta do ar. É o ar que fundamenta e cria todas as coisas. É a principal substância que vai dar origem a tudo que existe, tá certo? Quando o ar ele é comprensado, ele acontece algo. Quando ele é rarefeito, ele também acontece algo, tá certo, galera? Então, como ele entendia que o ar, tá certo, pode assumir várias formas, ele vai dizer que o ar, quando ele entra no processo, digamos assim, de condensação, ele se transforma em vapor. Esse vapor ele se solidifica, pode se transformar em água. Essa água ela se condensa e vai se transformar em lodo, ou em areia, ou em rocha, e assim vai, tá certo? Gente, calma, não vá julgar o Anaxímenes como um cara que não está sabendo o que está falando. Gente, o cara viveu um bom tempo antes de Cristo e a ideia era tentar descobrir o elemento substancial, primordial de todas as coisas. Anaxímenes também chegou à sua filosofia, né, à sua conclusão que a arquê é o ar, através da contemplação, tá? Saindo dos Miletos, saindo da galera de Mileto, saindo da galera da escola jônica, dos naturalistas, nós vamos lá para a escola itálica, né?
E na escola itálica, principalmente na cidade de Eleia, tá? Vamos presentear aí Pitágoras e os outros grandes nomes de Eleia, Zenão e Parmênides. Mas Parmênides é um negócio à parte, tá, gente? Porque Parmênides vai desenvolver uma filosofia que vai dar margem a discutir sobre outras questões. Vamos lá pensar dentro da ideia de Pitágoras. Lembre-se, galera, a escola itálica ela estava querendo trazer os conceitos da arquê. Então, elas não são elementos sensíveis, como a água, como o ar, mas são questões de conceitos, né? Pitágoras, o mesmo que você conhece da matemática, né? Por várias questões aí que se é utilizado até hoje, digamos assim, beleza? Pitágoras, ele vai ser um cara que vai fundar a sua própria escola, que é a escola pitagórica, que tinha que desenvolver aí 5 enigmas, 5 desafios, né? Para você entrar na escola pitagórica. E Pitágoras dizia que a arqué, ou seja, o elemento substancial de todas as coisas, é nada mais nada menos do que o aritmos, beleza? Mas entenda que essa ideia não é um número precisamente, mas a ideia de número, beleza? Ou seja, a organização do universo e das coisas que existem, o número exato de cada elemento que constitui algo, tá certo? De cada unidade que constitui alguma coisa, isso é pensado de forma fantástica, exato e que formula e que cria o universo, beleza? Ele entende que esse ordenamento é dentro dos conceitos, tá? Ou seja, não é que é o número 1, número 2, ou algo fez o mundo, né? Mas a ideia desses números, tá? É mais ou menos o seguinte, imagine que você está fazendo uma prova de química, e na prova de química pede para você escrever lá a fórmula química da água, e tu, de uma certa forma vacilante, coloca H1O. Bem, meu querido, eu quero te dizer que você errou. Você colocou uma hidroxila, você não colocou a fórmula química da água, que seria H2O, tá certo? Olha como o número, a ideia de número, ela faz a diferença, tá certo? No resultado natural. Era isso que Pitágoras queria entender. Esses números, os conceitos dos números, eles são importantes para o entendimento do surgimento do universo, para o entendimento da cosmologia, tá? Já Zenão de Eleia, grande Zenão de Eleia, que vai trazer a ideia do paradoxo do movimento, né? Que é o paradoxo do movimento. Calma. Primeiro vamos entender que Zenão concorda com Parmênides de Eleia de dizer que o movimento é uma grande ilusão. O movimento não existe. As coisas são como elas sempre foram e elas não vão se modificar. Zenão de Eleia dizia que, e ele foi provar isso através da questão do paradoxo de Zenão, que conta a história que uma tartaruga competia com Aquiles, né? O grande guerreiro Aquiles, beleza? Ou a lebre, pode ser também, sem nenhum problema. E aí, para que o grande guerreiro, para que o corredor de fato ganhasse, ele tinha que ultrapassar o ponto de partida da tartaruga. Então imagina uma corrida em círculo, tá certo? Ou seja, para que o vencedor, né, ganhasse, ele tinha que passar do ponto de partida do outro competidor. Sendo que o outro competidor também está sempre em movimento. Então, todo movimento da tartaruga é o ponto de partida dela. Então, quando a lebre ou o Aquiles tivesse dado a volta, a tartaruga já não estava mais aqui, já estava aqui. Então, ele teria que dar a volta daqui. Quando ele estava chegando aqui, a tartaruga não estava aqui. Então, ela estava aqui. Então, o ponto de partida... Ou seja, percebeu a ideia do movimento aí, que é uma grande ilusão, e a partir disso é um paradoxo, ou seja, dizer que nada está em movimento, as coisas elas estão como elas sempre foram, beleza? Então, essa é a grande questão, né? Por isso que ele vai dizer que a gente não pode confiar nas nossas impressões, porque as nossas impressões podem gerar um pensamento falso, né? Então, tomar cuidado com essa ideia. Um outro cara que vai falar sobre isso é Parmênides, mas vamos falar mais lá na frente, tá, galera? Escola pluralista é a galera que vai entender que são vários elementos que constituem a arqué, beleza? Um deles é Anaxágoras. Gente, aqui você tem que respirar fundo, tá certo? Para poder entender o que é que esse cara quis dizer sobre a arqué. Galera, ele foi falar, né, que nessa busca pela arqué, teve duas ideias que ele vai pensar. As homeomerias,
né? O que são as homeomerias? As homeomerias, elas são sementes que criam a realidade que conhecemos e que são divisíveis em partes iguais. Né? Legal. Mas, preste atenção, o negócio ainda vai ficar mais doido. Ele vai dizer também que vai ter o nous. O nous é a força responsável por iniciar, tá certo? Os princípios que acontecem no universo. Ou seja, é o fundamento de tudo o que existe. Então, é o seguinte, o nous, ao realizar o movimento, ele vai criar as coisas que conhecemos. Ou seja, o nous é como se fosse essa força que, quando se move, as coisas são criadas e essas coisas são aquelas que nós conhecemos. Essa ação, ela acontece justamente através das homeomerias, que são justamente a raiz do mundo. Então, é a relação responsável pela realidade que conhecemos acontece através das homeomerias. Então, o nous é como se fosse, digamos assim, a grande força e as homeomerias seriam os resultados dessas forças. Beleza? Gente. O negócio aqui é complicado, né, gente? O que ele queria dizer, na verdade, é que nada é constituído por uma única coisa. Tudo que existe é constituído por várias coisas. Nós, seres humanos, não somos constituídos apenas de um determinado elemento, mas por vários elementos. Você já parou para pensar quantas células, quantas bactérias, quantos vírus, vamos falar muito de vírus não, né? Esquece essa parte. Quantos elementos constituem aquilo que nós conhecemos como ser humano, o corpo humano, né? Então, era mais ou menos isso que ele queria que a gente pensasse. Já Demócrito, né, junto com seu mestre Leucipo, os dois vão desenvolver a ideia do átomo. Isso mesmo, a ideia da menor partícula indivisível. Mas, professor, calma, nós estamos falando do primeiro cara, dos dois caras que vão desenvolver essa ideia de átomo. Não é o átomo lá que nós temos hoje, a ideia de átomo que nós temos hoje no século XXI, mas é a constituição de entender a menor partícula que juntas organiza e forma o cosmos, tá certo? O ser, né? A ideia aqui é entender que tudo, mais uma vez, ele vai ter uma parceria com o pensamento da Anaxágoras, né? É a ideia de entender que todos os elementos que existem por conta de um elemento que se junta com outros elementos. Então, o todo é constituído por partes. Se eu quero entender o todo, eu tenho que entender as partes. Gente, é aqui que mais na frente, alguém pensando sobre isso, eu não vou dizer que esse alguém foi Aristóteles, desenvolveu um discurso filosófico chamado de silogismo, que é a parte da lógica da filosofia, né? O argumento válido e verdadeiro sobre aquilo que nós pretendemos argumentar, conhecer ou estudar. Saindo dessa galera, gente, aí vamos entrar no embate. Galera, o embate aqui é grande. Deixa eu avisar para você, isso é uma montagem, tá? Isso é uma grande montagem. E aí esses caras, Heráclito da cidade de Éfeso e Parmênides da Eleia, vão discutir feio e vão brigar feio dentro do seu processo filosófico. Porque um diz o contrário do outro. E aí, antes de mais nada, preste atenção. Até um determinado momento da filosofia pré-socrática, o discurso era cosmológico, ou seja, era a fundamentação, a busca, né, da substância primordial que criaria o universo. A partir daqui, a ideia não é mais uma cosmologia, não é mais sobre o universo, mas sobre o ser, né? Ou seja, os caras pensaram, gente, o que é que adianta a gente querer saber a origem das coisas se a gente não sabe como é que as coisas são constituídas? A gente precisa entender como é que as coisas são em essência e aparência. Eita, gente, aqui o negócio começa a pegar. Por quê? Essa discussão de essência e aparência, ó, vai ter pano pra manga aí muito, viu? Essa questão da essência e aparência é entender o seguinte: a essência é aquilo que é imutável, a aparência é aquilo que é mutável. Então, se a essência é imutável, então ela é. A aparência, já que ela é mutável, né, ela se modifica, então ela não é, porque ela não pode ser, já que ela pode ser qualquer outra coisa. Deu para entender? Vamos lá repetir para você entender. A relação da essência é imutável, a da aparência é mutável. A essência é aquilo que é,
Por quê? Porque é imutável. Então, eu posso afirmar categoricamente que a essência é aquilo que é. Já a aparência, como ela muda, então não posso afirmar. Eu só posso negá-la. Então, ela não é. Tá certo? Gente. A gente pensa que é brincadeira, mas essa discussão ela vai nos ajudar em muito para entender determinadas coisas. Então, se você não ficar esperto, tem coisas mais lá na frente que você não vai compreender por conta dessa questão. Mas vamos entender o que foi que Heráclito quis dizer com isso. Primeiro, ele quis dizer o seguinte: tudo que existe flui, tudo é movimento, tudo se modifica, tudo, né? Tudo está em constante processo de mudança. Ele vai chamar isso de devir. Heráclito entende que essa ideia do devir é o que vai mudar todas as coisas, é o que vai transformar todas as coisas. Ele cita a seguinte frase: ninguém, não há nenhum homem que tome banho no mesmo rio 2 vezes, porque o ser humano não é mais o mesmo e as águas do rio também não são mais as mesmas. Ele entendia que o mundo está no processo constante de mudança. E as coisas, elas estão acompanhando esse processo de mudança, porque tudo muda. Já o nosso querido amigo Parmênides, ele não vai concordar muito com isso, não. Ele vai dizer o seguinte, primeiro, que o ser ele é único, ele é imutável, ele é infinito e imóvel. Então ele não muda. Quem muda são a aparência das coisas, mas não o ser. O ser, ele é o que é e pronto, acabou. O que muda são outras coisas. E na verdade essa mudança é uma grande ilusão. O movimento ele não existe, tá certo? Parmênides entende que a aparência sensível no mundo ela não existe. O que existe é o real, que é a essência, tá certo? Gente, eu não sei se tu tá percebendo aí, os caras eles estão começando a discutir coisas que se você já teve aula sobre Platão, tu já começou a juntar aí, né? Justamente, gente, para o pensamento platônico, tá? É o Heráclito que vai influenciar a construção do mundo sensível. E para o pensamento platônico, é Parmênides que vai influenciar a construção do mundo inteligível. Parmênides e Heráclito, galera, começa a formar aí uma nova área da filosofia chamada de ontologia, ou seja, o discurso, o estudo sobre o ente, sobre o ser. Mas essa conversa é um conteúdo que nós vamos ter mais lá para frente, tá bom? E aí, gente, Heráclito e Parmênides, eles vão debater e eles vão, digamos assim, ser os últimos grandes representantes e os grandes embates da filosofia pré-socrática. Porque logo depois nós entramos em Sócrates. Sócrates, junto com os sofistas, vão trazer a discussão da filosofia para a antropologia, mas isso aí já é um conteúdo para os nossos próximos vídeos. Então é isso, galera. Espero que você tenha gostado, tenha feito suas anotações. Qualquer coisa, coloca aí nos comentários a tua dúvida, a tua pergunta para a gente dialogar, trocar ideias e potencializar a tua aprendizagem em ciências humanas. Beleza, galera? Se liga que logo, logo nós vamos estar com o segundo vídeo da série de vídeos que nós vamos preparar para este canal. Os 15 filósofos mais importantes para o Enem, beleza? E se nós tivermos uma boa repercussão, um bom número de curtidas, tá certo? Um bom envolvimento de vocês, eu gravo aí mais 5, tá certo? Mais 5 especiais de que são importantes, mas que sempre estão ali, cai, não cai, vai, não vai, na filosofia no Enem, tá certo, galera? Então, mais uma vez, obrigado, que a força esteja com vocês, tá certo? E tenham uma boa semana aí, independente do dia que você está assistindo esse vídeo. Tá bom, galera? Até mais!